Boa tarde, vereadores, vereadoras, ao público presente. Nesse momento, faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Aleu. Presente. Vereadora Camila. Presente. Vereador Deilton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana. Vereadora Giovana. Ausente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio Colombo. Presente. Vereador Júlio Kaminsky. Presente. Vereador Moacir Salésio Lima. Moacir justificado. Presente. Vereador Valmir Agostinho. Presente. Vereador Zário Casagrande. Boa tarde a todos presentes, presidente. Havendo um quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nesse dia 4 de agosto de 2020, terça-feira, os trabalhos da 54ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 36, versículo 8 e 9. Eles se fartarão da gordura da tua casa, os farás beber da corrente das suas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4/8/2020, expediente, requerimento 313 de 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Indicações número 385 e 386 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicações número 387 e 388 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicação número 389 de 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 314, indicação número 390 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicação número 391 de 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 315 de 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Indicação número 393 de 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. PL 79 de 2020, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Seria aí, senhor presidente. Terminado o expediente, não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência, põe 3 minutos e meio. Declino, senhor presidente. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência, põe 3 minutos e meio. Declino. Declina. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência, põe 3 minutos e meio. Vereador Antônio Manuel. Está com o microfone desligado, vereador. Eu declino. Declina. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência, põe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste. Na realidade, a minha falação vai em 2 caminhos. O primeiro, com relação ao superintendente da Casan, que não veio ontem à sessão da Câmara. Hoje mesmo já solicitei uma audiência em Florianópolis com a presidente, a Roberta, ou alguém da direção, e depois eu informo os vereadores que queiram estar comigo em Florianópolis semana que vem, claro. E também já marquei na Assembleia Legislativa com a Comissão de Deputados para que comece a solicitar uma série de informações com relação aos procedimentos da Casan Criciúma, porque é a única maneira que nós temos de saber realmente o que está acontecendo na Casan de Criciúma, porque o superintendente não compareceu para ontem num debate com o pessoal do Cisansul, no qual esteve presente. São várias perguntas que a comunidade, o contribuinte quer saber. Automaticamente estarei levando à Assembleia Legislativa para que, de forma, então, a nível de Estado,
seja feita a resposta com relação a uma série de situação com relação à Casan de Criciúma. O outro ponto é com relação aos bancos, né, eu li hoje na NG Plus até que o próprio prefeito Salvaro já mandou para a Federação dos Bancos para que seja ampliado a parte dos bancos. Esse requerimento a Câmara de Vereadores já fez, inclusive até o Banco Central, no qual já respondeu, e vem de encontro realmente à necessidade que tem dos bancos ampliarem os seus horários de atendimento, não resta a menor dúvida, em virtude da quantidade de pessoas que estão necessitando dos bancos e ficam fora dos bancos, sobrecarregando funcionários, inclusive, né, que também tem a sua participação muito importante nesse tipo de atendimento. É mais um reforço, vamos dizer assim, e queira nós aí, comunidade toda, Câmara, enfim, que a gente obtenha esse êxito para que as coisas realmente dêem um atendimento mais digno às pessoas que estão na rua, na fila dos bancos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dailton Felser. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. A vereadora Giovana não está presente. Bom, eu gostaria de falar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os 16 vereadores, na qual assinaram um requerimento que nós encaminhamos à nossa universidade sobre as doenças de fibromialgia. Hoje tivemos uma reunião com a reitora, tenho conversado bastante com o Arleu também sobre esse assunto. O Arleu que também colocou um projeto na casa e também gentilmente deixou fazer algumas modificações que vai para votação na segunda-feira. Então, quero aqui, nesse momento, agradecer à nossa universidade, através da nossa reitora Luciane Sereta, ao nosso prefeito Salvaro, ao nosso secretário Acélio Casagrande, na qual, na próxima semana, quarta-feira, será lançado, então, um projeto onde será feito um ambulatório para atender essas pessoas de fibromialgia na Unesc, com parceria com o município de Criciúma. Esse projeto não existe na região, não existe praticamente em Santa Catarina, e será um exemplo para o Estado e para o Brasil. Então, mais uma vez, a nossa universidade sai na frente, juntamente com a Secretaria de Saúde, e faz parte também dos 17 vereadores que assinaram o requerimento, e é uma vitória muito grande para a nossa casa. Foi um assunto que foi debatido aqui nessa casa, que foi levado essas informações e esse pedido, que é assinado por todos os vereadores e aprovado aqui também, mais uma vez, e nós tivemos o êxito, então, de ter esse projeto tão importante para essas pessoas que... Já vou ceder, vereador. Para essas pessoas que estão sofrendo, que sofrem muito de fibromialgia. Uma parte, vereador Arleu. Só para contribuir com Vossa Excelência, a cumprimentar, na realidade, todos os vereadores, né, que nas comissões que passaram, de maneira muito especial, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, né, que fizeram um estudo amplo para que pudesse dar constitucionalidade nesse projeto. Então, na realidade, é mais uma vitória da Câmara de Vereadores nesse importante processo das pessoas que sofrem com a fibromialgia. Obrigado, Excelência. Com certeza, vereador. Na realidade, essas pautas importantes que nós devemos trazer aqui para casa, debater e daqui saindo, então, essa proposta e, com certeza, ser acatada para ajudar as pessoas. Pessoas que sofrem muito. Eu não sabia que tinha tantas pessoas que sofriam com essa doença de fibromialgia aqui na cidade de Criciúma. Tem em torno de quase 6 mil pessoas com esse tipo de problema aqui, então é muita gente mesmo. E conversando com algumas pessoas mais próximas, diz que isso é terrível. Diz que quem tem esse tipo de doença, às vezes, não tem vontade nem de viver. Você imagina a dor que essas pessoas sentem. Então, é muito grato para nós todos, então, mais uma vez, poder estar aqui, né, no nosso mandato e poder ajudar as pessoas. Um grande abraço a todos. Com a palavra, vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, hoje, o mês de agosto, né, o mês lilás, é o mês de combate à violência contra a mulher, né? E é uma campanha
agora no mês de agosto, né, que chama atenção para a violência contra a mulher e a importância, né, da denúncia, né, e nós temos, entramos com um projeto na Câmara do Vereador, o PL 42, justamente é um projeto onde a gente incentiva aos bares, restaurantes, boates, enfim, de que coloque em local de destaque, né, um cartaz com disque denúncia, né, a violência contra a mulher, porque isso ajuda a inibir, né, até ajuda a inibir se tem algum casal na mesa que está meio que em tom de voz alta, e antes de acontecer qualquer coisa, ao olhar aquele cartaz, já vai saber que aquele local onde está ali tem essa proteção, né? E para minha surpresa, né, como sempre, né, eu digo que a vereança a cada dia tem uma surpresa, né? Para minha surpresa, o prefeito vetou um projeto desse, né? Ou seja, para beneficiar, para ajudar no combate contra a violência contra a mulher, né? E aí o prefeito votou. Mas vai vir aí, eu já peço antecipadamente o voto dos amigos para derrubar esse veto, né? Eu não entendo por que o prefeito veta um projeto dessa magnitude, né? Que é para ajudar, que é para incentivar. Em segunda parte, eu hoje pela manhã procurei o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, né? O vereador Miri D'Agostinho estava lá também, e conversamos sobre algumas situações, sobre cateterismo que está represado. Passei para ele daquela situação lá da Colonial, que a gente conversou ontem, né, que o posto de saúde da Colonial está fechado por falta de médico, não tem enfermeira, e a gente teve uma conversa muito boa com o Acélio Casagrande, né, e ele se comprometeu em ajudar, em colocar o médico lá, né? Ele vai ver agora nos próximos dias para ver a possibilidade de colocar um médico lá, e a gente vai estar entrando também com um requerimento aí, porque o Hospital São José, devido ao decreto do governador, cancelou as cirurgias e também os cateterismos, mas pelo SUS particular estão fazendo. Quer dizer, e aí o Acélio também me questionou, como é que pode? Foi cancelado os cateterismos pelo SUS, mas como é que pelo particular estão fazendo? Então eu estarei entrando com requerimento também, pedindo informação sobre essa situação. Ok. Com a palavra, vereador Júlio Kaminsky. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Senhor presidente, boa tarde às vereadoras, boa tarde a todos os vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial agora ao nosso canal de YouTube. Senhor presidente, 2 informações que eu gostaria. Uma, na realidade, é muito mais uma solicitação e aí depois uma homenagem. Senhor presidente, o artigo 144 do nosso regimento, ele estabelece na parte 2ª, diz o seguinte, os projetos que constem, na parte 1ª consta, os projetos que constem a assinatura somente do autor tramitam no prazo de 70 dias na Câmara. E os projetos que tiverem a maioria absoluta, a assinatura da maioria absoluta, esse prazo é reduzido para 45 dias. Perfeito? Então, senhor presidente, eu estou lendo esse artigo, número 144, solicitando que o PELO-LEG, que é o projeto de emenda à lei orgânica do município, né, do Legislativo, de número 1/2020, que foi protocolado, se não me falha a memória, dia 15 de junho, foi subscrito por 13 dos vereadores, ela já deveria entrar em pauta. Então, eu gostaria que esse projeto entrasse em pauta, senhor presidente, pelo fato de ter cumprido os 45 dias relativo ao projeto. Então, eu gostaria de pedir que esse projeto fosse entrado em pauta imediatamente. Esse projeto é aquele que trata especificamente das comissões de inquérito. E outra, senhor presidente, aproveitando, hoje é o dia do padre,
E eu gostaria de prestar essa homenagem a todos os padres, né? Em especial aí o padre Sival, o padre Joel, mas eu gostaria de citar o padre Maneca. O padre Maneca da Próspera, né, que me batizou, me deu a primeira comunhão, padre Maneca que me crismou, padre Maneca que me casou, que batizou meu filho, que batizou a minha filha. Então, em nome do padre Manuel, né, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, onde a gente participou efetivamente da igreja, e aí o padre Maneca, a minha mãe, 30 anos, né, na pastoral da saúde, enfim, né, a gente presente também, e o padre Maneca, acima de tudo, é uma figura muito reconhecida, né, na cidade de Criciúma, em especial o bairro Próspera, todos que ali moram, todos que nasceram efetivamente do bairro Próspera, tenho orgulho de ter o padre Maneca como nosso padre, né, nosso pastor absoluto. Então, eu gostaria, em nome do padre Maneca, homenagear todos os padres da nossa cidade, todos aqueles que de alguma forma ou de outra estão nos assistindo, nos acompanhando, e eu não poderia deixar passar este momento. Padre Maneca hoje deve estar com a idade um pouco avançada, né? Hoje tem a idade da minha mãe praticamente, né? A vida toda construiu o seu sacerdócio ali no bairro Próspera. Então, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento para homenagear todos os padres, em especial ao padre Maneca do bairro Próspera. Tá bom, senhor presidente? Uma parte, vereador. Antônio, perdão. A minha parte é para te parabenizar pela lembrança do padre Manuel e dizer que ele é uma pessoa muito bem-vinda aqui na Grande Próspera, muito bem visto, um padre que merece todo o nosso respeito. E dizer para você que ele é torcedor do Botafogo, tá? Assim como eu. Assim como eu também sou, Toninho. Assim como eu do Botafogo e do Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vosso silêncio põe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Eu acho que eu vou na mesma linha do vereador Arleu com relação a essa questão dos bancos, da ampliação do horário, e não só dos bancos, também casas lotéricas, embora a maioria das casas lotéricas já trabalham até às 18 horas, mas é importante porque as pessoas elas precisam resolver os seus assuntos nos bancos, né, pagar os seus boletos, resolver suas questões bancárias, e aí essa dificuldade de repente de acessar o banco, né, por causa do horário reduzido, o que ocasiona maior fila e assim por diante. Então, é importante essa possibilidade de flexibilização desse horário, desse estendimento desse horário, para que as pessoas possam fazer os seus serviços bancários, né, com maior comodidade, principalmente nesse momento, que é o momento de pandemia. Uma outra questão também ainda acerca da pandemia, é um assunto do âmbito nacional, mas que refletirá especificamente aqui na cidade de Criciúma. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei 3.364/2020, que tem o objetivo de garantir a prestação de serviço de transporte público coletivo e reequilibrar os contratos, os contratos impactados pelos efeitos do Covid. O objetivo do projeto, na verdade, é disponibilizar para o transporte coletivo dos municípios um recurso para que eles possam, então, aqueles que estão sofrendo por causa do Covid-19, já visto que o transporte coletivo, muitos estão parados, aqui na nossa cidade, por exemplo, está parado, né? Eles poderem acessar esses recursos para que eles então possam, junto com o município, eles possam equilibrar os seus contratos, né, e as suas contas, né? O valor referente a 4 bilhões de reais serão disponibilizados. O que nós estranhamos, e aí vai ser motivo de um requerimento que eu já gostaria de pedir a assinatura e o apoio de todos os colegas vereadores, é que o projeto ele traz apenas a possibilidade dos municípios ou regiões metropolitanas que tenham acima de 300 mil habitantes. O que impediria, por exemplo, que a cidade de Criciúma, que o transporte coletivo da cidade de Criciúma acessasse esses recursos. E que nesse momento é muito importante. Nós vimos aí, né, muitos
dos trabalhadores do transporte, ali o Buba, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas, né, emocionado na última vez que nós conversamos com ele lá na prefeitura, quando foi anunciado o retorno do transporte, né, emocionado, defendendo a categoria, defendendo os motoristas, porque estavam passando por dificuldades. Então é importante que nós viemos entrar em contato com todos os nossos deputados federais, especialmente da nossa região, para que, se possível, façam uma emenda ao projeto, possibilitando para que municípios de até 200 mil habitantes possam acessar esse recurso, a fim de poder, então, subsidiar essa questão do transporte coletivo na cidade. Estarei apresentando o requerimento nos próximos dias, peço para que os colegas possam assinar o requerimento também. Obrigado. Com a palavra, vereador Miri D'Agostinho. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham nessa noite, essa sessão tão importante. Hoje, no dia de hoje, terei também mais uma vez para acompanhar as unidades de saúde do nosso município. Estive pela manhã na UPA e vendo lá que o atendimento está dobrando com referência ao Covid. E a preocupação de todos os profissionais, né, estão cansados, exaustos pelo trabalho. E também acompanhei a unidade de saúde do bairro Morro Estevão, que é um exemplo a ser seguido, com o doutor André, a Daiane, o Gui. Tem feito um atendimento exemplar para a nossa comunidade, fazendo atendimentos pela parte dos fundos, atendendo vacina, entrega de medicamentos, e a porta da frente com o pessoal assintomático. Então, por isso, venho aqui, esse grande trabalho que vem exercendo a enfermeira Daiane, no bairro Morro Estevão, o doutor André e toda a equipe, que poderá ser levado para todas as unidades do nosso município. Quando se percebe que vários bairros vêm algumas reclamações, é que nosso bairro Morro Estevão é um exemplo a ser seguido. Hoje, então, pela manhã, estive com o secretário Acélio, a gente percebe que todos estão cansados, exaustos, esse momento de viver nossa saúde. E precisamos, muitas vezes, cessar as críticas e dar sugestões para contribuir para que possamos cada vez mais dar qualidade de vida às pessoas, porque vivemos um momento turbulento da nossa saúde, a nível de Brasil, de Estado e município. Precisamos todos nós fazer um gesto, contribuir para que possamos, sim, seguir todos, se cuidar, mas, acima de tudo, fazer com que a nossa saúde possa caminhar cada vez melhor. Era isso, presidente. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e nos assiste aqui em casa, né? Hoje eu quero falar sobre um assunto, sobre o Diário Oficial também, sobre um aviso de licitação, né? Eu estava fazendo a verificação agora, dia 31, até ia comentar ontem, não deu, mas enfim, um aviso de licitação para daqui 9 dias, um contrato que com certeza será milionário, que eu até acho um absurdo, 5 meses antes do término do mandato, fazer uma licitação de pequenos reparos, né? Eu até comentei com todos vocês sobre os contratos descartáveis, e não é uma hora boa para ter um contrato desse tipo aí. São 184 itens das mais variados, entre mão de obras e materiais para essa licitação, certo? Então, eu até citei aqui, vou citar alguns dos assuntos aqui, por exemplo, mão de obra, variam de R$20 até R$35, R$33 a hora. Jardineiro, eletrotécnico, auxiliar eletricista, pintor, ajudante carpinteiro, vidraceiro, soldador, serralheiro, ajudante pedreiro, encanador, marceneiro, encanador, armador, enfim, são vários. Então, até para já que está um monte de pessoas precisando de emprego, de trabalho, que tem a sua empresa registrada, vá até lá no município, daqui 9 dias vai ser aberta essa licitação, vão lá acompanhar, vão lá verificar, vai ser uma oportunidade de serviço aqui, para vocês poderem fornecer materiais e a própria mão de obra. Então, esse é um ponto que eu me preocupo com esse tipo de contrato aqui, mas tudo bem. Eu quero fazer outra colocação agora também, sobre o que você falou, presidente, sobre essa fibromialgia, bacana, lindo, a gente sabe quanto sofre essas pessoas com isso, mas olha só, quando se há vontade política, tudo acontece e o projeto passa. Aí cito ontem aquele projeto ali do Zairo, do IPTU, né, para as associações, não. Aquele do Paulo dos 30 dias, não. Do IPTU para os cancerosos, não. A gente tem que, esses 2 pesos, 2 medidas, nós temos que começar a olhar um pouquinho melhor, porque estão visando muito lado político.
aquele lado complicado, né? Então, né, eu faço esse chamamento, porque tem muita coisa que seria da mesmo alinhamento, que não seria, que não poderia também, certo? E dessa maneira ele passa. Por quê? Porque tem vontade política, né? Então, para algumas pessoas tem vontade política e para outras não. Para a população, e a população como é que fica? Né? Eu citei 3, 4 casos aqui, né? Bacana, fibromialgia, perfeito, nós temos gente que sofre muito com isso, mas os outros casos que tem aqui. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Nós temos que começar a olhar um pouquinho melhor o porquê que para algumas coisas vale e para outros não vale. Para uns tem né, que dá o seu direito. Alguns se reúnem para ajudar, outros se reúnem para não ajudar. Então é complicado isso aí. Então eu peço olhares um pouco mais sobre esses aspectos aí. Tá bom? Muito obrigado. Okay, com a palavra, José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, toda a nossa população da nossa cidade, todos que nos assistem pelas mídias sociais. Senhores vereadores, hoje eu gostaria de falar, engrandecer o trabalho da Associação de Moradores do loteamento Sequinel, que o presidente, o Leandro Ortolan, e aquela comunidade faz um trabalho muito bacana, faz a coleta do material reciclado, todo o bairro se envolveu e faz essa coleta do material reciclado, e também faz o armazenamento do azeite, do óleo de cozinha. Onde o empresário, empresa particular, vem coletar esse óleo de cozinha sem despesa nenhuma. E a comunidade, a associação de moradores, estão fazendo um trabalho bacana, né, melhorando a qualidade do meio ambiente através da coleta do material reciclado e também do óleo de cozinha. Com isso, vimos a dificuldade, vereadores, da Associação dos Catadores da cidade de Criciúma, a CRICA, que recebe o material reciclado através do caminhão da RAC, que o município tem um contrato. Mas esse contrato não abrange toda a cidade. E a CRIC estava buscando esse material reciclado lá no loteamento Sequinel, da Associação de Moradores, com a carretinha atrás de um carrinho, né, um carrinho com problemas, cada vez que ia lá, quebrava uma coisa, quebrava outra, sem condições de transporte. O que esperávamos, senhores vereadores, é que o município fornecesse um pequeno caminhão para o transporte desse material, porque onde o caminhão da RAC tem assim, um contrato que faz o transporte, tudo bem, mas o que vem a mais, eles não conseguem transportar. A semana passada, o Leandro teve que oferecer para um catador particular, que tinha o seu caminhãozinho para lá buscar, porque a CRICA não teve condições de buscar. Esperávamos também que o município, quem sabe, cedesse um caminhão para fazer todo o nosso município, mas em especial a nossa região da Grande Santa Luzia, se tivesse, quem sabe, um caminhão do município, para poder contribuir com os catadores. Eu já trabalhei com reciclagem, eu já sei a importância e o valor que eles podem ter no seu salário. Acho que tem catador que não consegue um salário mínimo, e é importante valorizar esse catador. Eu acredito, vereadores, nossa população, que cada catador pode se ter mínimos por mês. Não tenho dúvida disso. Eu sei quanto vale o quilo do papelão, eu sei quanto vale o quilo do ferro, eu sei quanto vale o quilo do PET, aquele PET da Coca-Cola, da Pepsi-Cola, eu sei quanto vale. Então, reciclagem dá dinheiro, sim. Agora, o que precisa, senhores vereadores, é dar a sua contribuição. Está dando, mas não é o que eles precisam. Então, parabéns ao Leandro, parabéns à Associação de Moradores pelo seu trabalho. Um abraço e muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declino, presidente. Declina. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras,
Nessa noite eu gostaria de falar algo que a nossa cidade de Criciúma está vivendo. E aí, desde já, parabenizar essa casa, que através da Comissão de Obras se envolveu em diversas lutas para que se concretizasse. Citando, por exemplo, como falou o nosso amigo vereador Ontio Paiol, Porto Seco, citando a Jorge Lacerda, o anel de contorno viário, mas parece que no governo do estado ninguém está olhando com os olhos voltados para as obras de grande necessidade. Fizemos audiência da Jorge Lacerda, uma luta há mais de anos já, com dinheiro reservado, e no momento da licitação, as informações que a gente tem, que chegou até nós da Comissão de Obras, é que na hora da documentação não teve um pente fino, uma análise mais profunda, e uma empresa entrou e questionando a obra, e a obra está parada. O Porto Seco, nós trouxemos aqui o secretário de Infraestrutura, o Carlos Ramos. Entregamos para ele tudo. O prefeito de Criciúma se comprometeu com a capa asfáltica, mas nem sequer uma palavra veio do governo do estado. O anel de contorno viário está enterrado, não sai. E o governo do estado já está há 2 anos no mandato e não consegue tirar do papel obras importantes para a cidade de Criciúma. Aí é muito fácil baixar decreto, e vai baixando decreto, cirurgias eletivas paradas, ônibus parados e a população sofrendo. E nós, enquanto vereadores, fizemos a nossa parte. Essa casa deu a sua contribuição. Estivemos ao encontro das lideranças do governo do estado. O Centro de Inovação, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, colocou o dinheiro lá. Nem para tirar do papel eles tiveram audácia de fazer andar essa obra. É lamentável o que está acontecendo com a nossa cidade, o desrespeito do governo do estado. Nós vamos entrar semana que vem com requerimento através da Jorge Lacerda. É impossível que isso continue parado e a população sofrendo, e a cada semana acidentes, pessoas sendo vitimadas naquela rodovia, e o dinheiro na conta, e ninguém dá uma solução. Eu procurei informações e não consegui até o momento exato. Então fica aqui a indignação, em nome dessa Casa Legislativa, de todas as obras paralisadas no município de Criciúma do governo do estado. Senhores vereadores, nós fizemos, volto a dizer, a nossa parte, cobramos sim. Tivemos o apoio dos deputados, numa audiência muito produtiva, com quase 500 pessoas no bairro Verdinho. E essa rodovia continua parada. Por isso, o nosso desabafo e o nosso apelo ao governo do estado: faça andar as obras no município de Criciúma. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhores vereadoras, vereadores que nos assistem pelo YouTube. Eu vou comentar rapidamente o parecer que eu emiti parecer prévio da Comissão de Fiscalização e Controle sobre as contas do município, né, que agora coloquei ali na página para todos os vereadores poderem analisar e acompanhar esse parecer. Como o nosso tempo é curto e as restrições são muitas, de natureza constitucional, de natureza legal, de natureza regulamentar, então não teria que ter realmente muito tempo para tantas restrições. Vou comentar apenas 2. A primeira restrição do nosso relatório é que o Tribunal de Contas apresentou um superávit financeiro de R$ 32.134.297. Se a prefeitura fosse uma empresa privada, tudo certo, né? Superávit, sobra 32 milhões no final do ano. Mas, nesse mesmo ano, 35.071 criciumenses aguardavam para fazer uma consulta médica. 7.464 criciumenses aguardavam para fazer um exame médico. Então, não faz sentido ter essa fortuna em caixa
e 1.061 criciumenses esperarem uma consulta de cardiologia, 6.419 criciumenses aguardarem uma consulta de oftalmologia, 16 por uma consulta de oncologia, 1.000 aguardando uma consulta de pneumologia, 217 criciumenses aguardando um cateterismo com 32 milhões na conta, ecocardiograma, endoscopia e por aí afora. O terceiro bloco de restrições se diz a questão da transparência, que é uma obrigação de qualquer gestor público em qualquer lugar do país. Então, o Tribunal de Contas deixa bem claro, né, que o nosso governo não é transparente. Eu queria destacar um caso sui generis. Nós aprovamos em 4 de setembro de 2017 a Lei 227, lei complementar. Então, uma lei que vem desde setembro de 2017, que exige transparência no DPT, o dinheiro dos amarelinhos, o dinheiro das multas e onde é aplicado. O governo municipal, ele não aplicou a lei, não cumpriu a lei durante 3 anos. Em 24 de junho deste ano, isto é inédito na gestão pública do país. Depois de 3 anos de não cumprir uma lei municipal, entrou com a DIN. Olha, chega a ser até engraçado. Quer dizer, você que é o responsável de fazer cumprir as leis, não cumpre a lei municipal, burlam um princípio fundamental da gestão pública, que é a transparência, e, de forma até engraçada, 3 anos depois, entra com pedido de ADIM de uma lei municipal. Então, o Tribunal de Contas, é claro, tem motivos de sobra para tantas restrições, e nós da Comissão de Fiscalização e Controle, mais ainda, por quê? Porque o vereador, eu repito, mais uma vez, ele não está aí sentado para dizer amém. O vereador está aí para fiscalizar, e nós estamos cumprindo o nosso papel. Muito obrigado. Ok. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 310/2020, autor José Paulo Ferrarese. Envio o expediente ao prefeito municipal, questionando quais as ações do governo municipal tem adotado para captar novas empresas para o município de Criciúma. Quantas empresas de grande porte abriram filiais no município nos últimos 4 anos? Quantos empregos foram criados? O requerimento está em discussão. Com a palavra, conforme escrito na sessão anterior, o vereador Júlio Kamiski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento as vereadoras, vereadores. E esse assunto, realmente, ele é importante, né? Eu vou usar os termos que o vereador Miri colocou. Acho que, às vezes, a gente tem que criticar e tem que apresentar alternativas. E confesso que algumas soluções nós temos, sim, e estamos à disposição para discutir isso, se for o caso. Mas a questão do emprego e desemprego de Criciúma, quantos empregos foram criados ao longo do tempo? Eu acho que isso aqui é uma matéria importante, até porque, de fato, nós precisamos trazer empresas de médio porte. As empresas que foram gerar emprego em Criciúma, elas vêm muito das MEI, nas micro e pequenas empresas individuais. Então, o fato de sair da informalidade e entrar na formalidade acaba sinalizando um número. E esse número acaba identificando como um emprego maior, até porque, na medida em que você gera um emprego, ou mesmo que seja o próprio, através do CNPJ, é um número que vai aparecer na pesquisa. Mas me chama a atenção, e eu estava lendo aqui uma matéria apresentada pelo IPC, relativa a empregos em junho de 2020, falando sobre a ANREC. E me chamou a atenção. E Sara tem 203 empregos em junho, positivo. E aí vem Forquilinha com 133, Nova Veneza com 81, aí vem Uruçanga com 74, Treviso com 2, e Criciúma no mês de junho, menos 229. Relativo a janeiro e junho de 2020, Forquilinha com positivo com 235, Uruçanga com 176 positivo, Nova Veneza com 67 positivo, Lauro Miller com 57 positivo, Treviso 6 positivo e Criciúma 1981 negativo. Olha o número. Total da ANREC,
2.292. Então, me chamou a atenção, eu estou até olhando os números aqui dessa pesquisa, ANREC, do período de janeiro a junho de 2020, teve menos 2.292. No mesmo período de 2019, a Criciúma gerou 1.534 empregos, positivo. Em janeiro a junho de 2020, 1.981 negativo. E a gente fica triste, claro, né? Porque, considerando o estado de Santa Catarina, Criciúma é o número 292. De 295 municípios nesse período agora, vou até confirmar efetivamente o período que foi considerado no ranking, né? E aí, é claro que aí o vereador, quando traz, o vereador Paulo Ferrarese traz os números de Içara, né? Em junho de 2020, Içara deu 203, Criciúma, negativamente, ela deu, e aparece lá embaixo como número 292, um dos piores números, né? Ela é 229 negativo. Então, realmente, repito, estou me referindo ao semestre de 2020. Comparando o semestre de 2019, Criciúma gerou emprego, 1.500, e nesse período agora, negativo. Isso é preocupante, é claro que não tenha dúvida disso. A gente vem acompanhando esses trabalhos, os trabalhos realizados pelos municípios da região. Eu nem vou entrar nos números, nas empresas que vieram, que não vieram. A inteligência até, né, porque o prefeito Murialdo colocou empresas muito próximos aqui na fronteira da cidade, de Içara e Criciúma, com muita inteligência, por sinal, porque ele automaticamente leva o consumidor daqui a consumir lá, porque é perto, né? Porque ficou muito próximo. Inteligente, obviamente, mas por isso que eu faço questão de citar esses números, vereador, já estou antecipando a resposta do requerimento com relação aos números de empregos, porque lamentavelmente Criciúma não fez muito bem o dever de casa e apresentou nesse semestre um número muito ruim em relação ao número de emprego. Falo isso baseado na pesquisa que acabei de receber, promovida pelo IPC, no município de Içara, que eu acabei tendo acesso. Por isso que eu tenho feito esse comparativo para ver exatamente. Então, estou antecipando a tristeza que é quando eu vejo esses números aí. Então, quero cumprimentar pelo requerimento. Ok. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, conforme escrito na sessão anterior, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde, vereadores. Acho que é muito importante essa discussão, parabenizar o vereador Paulo por trazer o requerimento e trazer essa discussão. Primeiramente, também quero dizer que não sou vereador de Içara, sou vereador de Criciúma, né, e não posso comparar Criciúma com Içara, né? Içara é 3 vezes menor do que Criciúma, né? Eu tenho que comparar Criciúma com outros municípios do mesmo porte. Eu tenho aqui também alguns números do CAGED, o vereador trouxe os números do IPC, eu confesso não tive acesso a essa pesquisa, né? Eu tenho alguns números do CAGED apenas do final do ano passado, aonde confirma aquilo que o vereador traz no que diz respeito à geração de empregos, né? Foram, segundo o CAGED, o Criciúma gerou 2.720 empregos formais, sendo 1.506 do setor de serviços, 690 da indústria da transformação e 274 da indústria de serviços de utilidade pública e mais 248 do comércio, né? Isso no ano de 2020. Confesso que eu não tenho os dados de 2019, eu não tenho os dados de 2020, não tive acesso a essa pesquisa que o vereador traz. Uma outra questão que acho que é importante, a gente não pode, embora entendo que o vereador traz a discussão e acho que ele sugeriu, inclusive, que possa se colocar no requerimento do vereador,
quais são as ações que o município está fazendo para atrair empresas, indústrias de transformação para a cidade de Criciúma. Porque se você colocar grandes empresas, nós tivemos nesses últimos 4 anos algumas grandes empresas que abriram suas portas em Criciúma. E aí eu falo, por exemplo, do Forte Atacadista, que abriu as suas portas na cidade de Criciúma nesse período aí dessa legislatura, né, dessa legislatura, que é uma grande empresa, igual o Combo Atacadista na Içara e outros mais, do qual o vereador traz os números agora, que geraram 200 e poucos empregos. Então, se você comparar a grande empresa que abriu em Criciúma e que abriu em Içara, é o mesmo segmento. Então, acho que a indústria da transformação, e aí vem muito de encontro aquilo que o vereador Ademir trouxe ontem na discussão, que é a questão da geração do valor agregado, porque a indústria da transformação é que gera valor agregado, né? As micro e pequenas e MEIs que abriram na cidade de Criciúma, e aí esse ano foram 2.066 logo no primeiro semestre, você também não pode desconsiderar, porque elas, de uma certa forma, também, ainda que seja um MEI, o MEI ele pode contratar um funcionário. Então, se nós falarmos apenas de geração de emprego, os MEIs que abriram, as micro e pequenas empresas que abriram, contribuem para a geração de emprego. Então, por isso que eu digo, de repente, vereador Paulo, só fazer uma alteração no requerimento para que o município se fale sobre a atração da indústria da transformação, que daí vem de encontro àquilo que o vereador Ademir falou, no que diz respeito à geração de valor agregado, né, que isso faz uma grande diferença também depois no retorno de ICMS e assim por diante. Uma outra questão que foi comentado ontem foi a questão ali do Porto Seco. O vereador Salésio trouxe com muita propriedade no seu horário político, né, acerca de que o município nunca, o prefeito Clécio Salvaro, não se negou em nenhum momento a ajudar o Porto Seco, se comprometeu em dar a camada asfáltica, porém também o próprio governo do estado e a própria Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores, está de parabéns porque fez essa provocação, né, se comprometeu de ajudar também. Também nós temos que lembrar que o município, nesses 4 anos, e a Casa Legislativa aprovou inúmeras leis para incentivar a geração de emprego e renda, né, desde incentivos fiscais para empresas locais, para ampliação, né, de empresas locais, né, posso citar ali a Cristal Copo, por exemplo, que nós aprovamos a incentivo para a ampliação da empresa, gerou mais, 140 novos empregos, novas vagas de emprego, né? Também a doação de terrenos de forma definitiva, né, porque as empresas precisavam ali de capital de giro e estavam amarradas por causa ainda de uma lei que obrigava elas a ter no mínimo 10 anos, né? Então, o município está trabalhando sim, para que possa ser gerado emprego e renda para a nossa cidade. Aprovo o requerimento, peço ao vereador, de repente, se pudesse solicitar essa modificação. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 311/2020, autor Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de o governo municipal criar um programa visando ao cuidado de saúde psicológica, emocional e psíquica dos profissionais de saúde do município de Criciúma, devido ao aumento da demanda de trabalho durante a pandemia. O requerimento está em discussão. Eu vou discutir, presidente. A palavra, vereadora Giovana Benedetti. Vossa Excelência, põe 5 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadora, ao público que nos assiste. Na verdade, eu fiz esse requerimento por conta de um encontro que eu tive com o secretário da Saúde e a fala dele me chamou muita atenção. Além de visitar os postos de saúde e também conversar com alguns profissionais da saúde que estão com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Agora mesmo, o vereador Miri também falou sobre isso na fala dele no horário político, né? Então, eles estão com uma sobrecarga de trabalho muito grande, isso causa um estresse, né, uma sensação de impotência,
porque eles testemunham muitas, dentro dos hospitais, aí, os óbitos, enfim. Isso causa um estresse emocional. Estão enfrentando também a falta de profissionais, porque alguns profissionais estão sendo infectados, infelizmente, não tem como, né? E aí estão com uma falta de profissionais de 15% já no nosso município, alguns profissionais de hospitais, também conversei com o Dr. Rafael, ele também passou. Então, assim, é uma situação bem preocupante que nós estamos passando agora, e a gente precisa, enquanto Câmara, enquanto população, buscar alternativas para apoiar esses profissionais da saúde que estão na linha de frente, que são os protagonistas neste momento, né? Então, eu acho que a gente precisa abraçar essa ideia. A gente até conversou, eu até conversei com o pessoal, e tem um programa Acolher Unesc, que é por telefone, depois a pessoa também tem as consultas com psicólogos, psiquiatras, enfim. Só que, na verdade, o que eu tive conversando com o secretário Acélia é que poderia ser ampliado, né, esse programa, que também tem uma parceria Unesc e também a Secretaria Municipal de Saúde, mas que poderia ser ampliado para dar esse apoio a esses profissionais da saúde nesse momento, né, que precisam tanto de uma palavra. Até me chamou a atenção também de uma fala do secretário, de que ele tem 2 profissionais da saúde que à noite, depois do expediente, lá pelas 11 da noite, não sei que horas que o Acélio dorme, mas ele disse que dá uma ligadinha, porque eles estão com um problema de saúde, e estão praticamente depressivos, e então ele dá uma ligadinha para todos eles, para dar aquela palavra, né, que eles precisam de apoio. Então, assim, a gente precisa mobilizar a sociedade e nós, Câmara, para que nesse momento a gente apoie, né, é um momento difícil, tem várias polêmicas medicamentos, polêmicas daqui, polêmicas dali, e isso vai desgastando o profissional, né? Afinal de contas, eles estudaram para isso, eles estão na linha de frente e precisam do nosso apoio. Então, eu gostaria de pedir a aprovação desse requerimento, para que a gente possa buscar junto à Unesc, junto à reitora, junto ao governo municipal, para ampliar esse atendimento a esses profissionais que estão adoecendo, que estão precisando desse apoio psicológico, desse apoio psiquiátrico, desse apoio emocional, né, nesse momento bem difícil. A gente sabe que o nosso município, Santa Catarina, né, está todos os dias ali mostrando nos jornais o pico, né, nós estamos aí aumentando os casos, ninguém sabe se o pico é agora ou é depois, enfim, mas esses profissionais precisam do nosso apoio, e eu gostaria da aprovação desse requerimento de todos os colegas, e que a gente possa discutir, conversar e buscar esse apoio junto ao governo municipal, junto à Unesc, para que eles possam, então, ter mais esse apoio, para que eles possam trabalhar melhor, né, e ter um pouco mais de sossego, né, porque na verdade eles também precisam descansar a mente, né, e geralmente, o que eu até tive dando uma lida, os profissionais da saúde, eles são muito negligentes com eles mesmos, né, às vezes acham que não precisam disso, e eles próprios que estão na linha de frente precisam desse apoio psicológico, e também do descanso, e também desse apoio emocional das pessoas, né, então acho que nós, como agentes públicos, né, podemos também ajudá-los nesse momento. Agora, a gente viu no início da pandemia, eu lembro de um fato que teve os aplausos na janela, né, dos apartamentos em Criciúma, e a gente não viu mais isso, né, então eles precisam desse apoio nosso. Então, onde estão os apoios, né, os aplausos na janela? Então, a gente precisa voltar a apoiá-los, porque nós estamos num momento de pico. É isso, obrigada. O requerimento continua em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadora Giovana, parabéns pelo requerimento. Eu também estive visitando algumas unidades de saúde, conversando com enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários,
E realmente os profissionais da área da saúde, não desmerecendo nenhum outro profissional, nenhum outro servidor público, por favor, não me entenda, não me interprete mal, mas especialmente os profissionais da área da saúde, os servidores da área da saúde e os profissionais no modo geral, eles não pararam nessa pandemia. Enquanto que outros serviços pararam, outros servidores acabaram parando por um período, depois retornaram, mas pararam por um período, os profissionais da área da saúde, os servidores da área da saúde, eles não pararam, né? Eles não pararam em nenhum momento, não pararam em nenhum minuto, né? Então isso é bastante importante, dar uma atenção para eles, porque como eu falei, assim como a vereadora conversou, também conversei com alguns profissionais e me falaram justamente disso, do esgotamento psicológico, do esgotamento emocional, né, da preocupação com a situação. Nós temos muitos profissionais da área da saúde que acabaram sendo afastados do seu local de trabalho por conta do próprio suspeita do Covid-19, ou então acabaram contraindo o coronavírus também. Então é muito importante nesse momento dar essa atenção para esses profissionais, porque eles merecem sim toda a nossa atenção, porque eles estão sim na linha de frente. E como a vereadora Giovana colocou, nós, agentes políticos, muitas vezes levamos o debate para a questão política, e aí, usa esse medicamento, usa aquele medicamento, usa esse protocolo, faz aquilo outro, e no meio dessa discussão política toda que existe, não só a nível municipal, mas no âmbito nacional, existe uma discussão política muito no âmbito nacional com relação a essa questão de uso de medicamento, de tratamento, disso, daquilo. E aí os profissionais que estudaram, que se dedicaram e que têm se dedicado, muitas vezes ficam no meio dessa discussão e acabam se estressando mais ainda, né? E muitas vezes esse debate político tem momentos que ele não faz bem, ele só atrapalha, né? É importante, mas tem horas que ele não faz bem, ele só atrapalha. Então é preciso sim a gente dar uma atenção especial aos servidores da saúde, né? Nós temos aí pela frente ainda uma outra situação financeira, que é a questão do próprio PEMAC, né? O governo federal parece que vai mudar a maneira, ficou de mudar agora a partir de agosto, não sei como é que ficar isso aí. Acho que é importante a gente fazer um requerimento também encaminhado aos nossos deputados federais para que a gente possa ter um pouco mais de informações, até porque um dos servidores da saúde me comentou sobre isso, né? De que parece que o governo federal vai mudar essa questão do PEMAC, e isso também vai mexer mais ainda com a questão, né, porque querendo ou não é um recurso que vem destinado especificamente para os profissionais da saúde que recebem algo a mais do seu salário por causa do trabalho que fazem, né, com competência. E aí, se o governo federal mudar essa questão do PEMAC, também mexe psicologicamente nos nossos servidores. Então é importante esse requerimento, vereadora, tens a minha aprovação, e precisamos sim apoiar os nossos profissionais da área da saúde que estão dedicados aí desde o começo da pandemia, não pararam em nenhum momento, né? Aqueles que trabalharam ali no centro de triagem, muitos trabalharam 24 horas, né? Então estão de parabéns. Parabéns pelo requerimento, tem a minha aprovação, presidente, vereador. O requerimento continua em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Mais uma vez, cumprimentar os vereadores, vereadoras, toda a população da nossa cidade, senhor presidente. Parabéns, vereadora Giovana, por esse requerimento. Não temos dúvidas que os profissionais de saúde necessitam de um auxílio, de um atendimento psicólogo, psiquiátrico, né? E não temos dúvida que nós temos muitos profissionais de saúde, às vezes, sem condições mínimas de trabalhar. Nós precisamos desse atendimento. O que nos preocupa, vereadores, vereadora Giovana, é que hoje, se nós precisarmos, se o paciente precisar de um atendimento psiquiátrico, a vereadora até chegou a conversar com o secretário de saúde, quanto tempo vem para ser atendido, quanto tempo leva para ser atendido, tanto na parte psicológica. Então, essa preocupação que esse vereador traz a esta casa, através, né, levando
ao conhecimento dos vereadores aí, pelo fato de realmente nós temos pacientes psiquiátricos aí aguardando há um bom tempo. Essa é a preocupação que eu trago, mas parabéns pelo seu requerimento, parabéns pela preocupação aos profissionais de saúde da nossa cidade. O requerimento continua em discussão. Queria discutir. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência põe 5 minutos. Primeiro, cumprimentar a vereadora e parabenizá-la pelo requerimento, né? Mas e a gente sabe que a gente visita os postos de saúde, e todos os vereadores aqui desta casa, a gente sempre para um lado, para o outro, a gente está visitando os postos de saúde e está conversando com os profissionais e está vendo a dificuldade que eles estão tendo, né? Que eles estão passando e sentindo na pele, mas também trago essa preocupação que o vereador Paulo falou, e que a gente também tem um requerimento nessa casa também, solicitando um estudo, um levantamento de quantas pessoas precisam também dos cuidados e quanto tempo estão na fila esperando por uma consulta com um psiquiatra. Eu acho que esse requerimento podia até estender um pouquinho mais, né, vereadora, para que seja feito esse levantamento, para que venha, para que possa também para as pessoas, porque os profissionais sim estão ali trabalhando, então a gente sabe como é desgastante, e aí como a própria vereadora falou, né, às vezes o paciente discute um tipo de medicamento, porque aqui é um tipo, e o profissional sabe que o medicamento é outro tipo, e enfim, né, e acaba sempre descarregando no profissional que está ali na linha de frente. Mas é importante a gente também estender isso também para a sociedade. Mas parabéns, tem o meu apoio, tem o meu voto. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 312/2020, autor Júlio César Kaminski, envio de expediente ao prefeito municipal questionando quais os valores recolhidos ao Criciúma Prev desde janeiro a maio de 2020, mês a mês, das contribuições, destacando a parte patronal, as contribuições dos servidores e os valores suplementares, bem como a base de cálculo. Quais a medida que estão sendo tomadas para a redução do déficit atuarial, concretamente excluindo os aumentos da alíquota? Qual o saldo em conta existente atualmente? Qual o valor aplicado existente atualmente? Qual os rendimentos das aplicações e investimentos relativos e absolutos no encerramento do exercício de 2019? Qual o desembolso mensal concedido aos beneficiários atual? Existe um esboço de reforma previdenciária? E quais as modificações que estão sendo propostas? O requerimento está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência põe 5 minutos. Mas demais, eu acho que o requerimento, ele é muito claro, ele é autoexplicativo, né? Eu gostaria de pedir o apoio aí da aprovação das vereadoras, dos vereadores, esse requerimento, essa proposição que faço, justamente no sentido de fiscalizar, de acompanhar, saber os números, se as aplicações foram feitas corretamente, com os rendimentos que elas trouxeram, falar um pouquinho sobre o saldo atuarial, qual as medidas que efetivamente estão sendo tomadas, né, concretamente estão sendo realizadas. Enfim, o requerimento é simples, autoexplicativo, sem muito o que falar. Só gostaria de pedir, né, que fosse aprovado por parte das vereadoras e dos vereadores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Quero comentar. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência põe 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras. É muito bom, Júlio César Kaminski, vereador, esse requerimento para trazer na atualidade, né, até o momento de como está tudo isso aí. Mas eu só quero fazer dois comentários sobre a arrecadação, né, dos servidores patronal.
O restante ali são resultados. Vai acontecer. Né? E te digo, né? Nós já sabemos ali, né? Dos servidores, a gente sabe, teve um aumento 3% da arrecadação deles, que diminuiu, né? Logicamente, de 11% para 14%. Então, teve 3% de aumento da arrecadação do Criciúma-Prev, dada a saída do rendimento dos funcionários. Já na arrecadação patronal, para deixar bem claro, né, o município pagava em média de 29%, logicamente foi para 17 ponto alguma coisa, 18%, ou seja, diminuiu 10% da alíquota. Vamos fazer uma conta bem prática desses 10%. Praticamente foi uma quebra, um corte de 33% na arrecadação que estava indo da parte patronal, 33%, um terço, né? E o patronal não está indo mais. Daquele bojo que ia antes, foi cortado, tirado um terço disso. Então, 33% a menos. Ou seja, isso com certeza, a gente está vendo que, nos resultados, vai dar prejuízo, sim, na arrecadação, hora que vinha ali da parte patronal. O que vinha até no fevereiro ali, e dali para frente. Aí vai ser drasticamente. Eu vejo assim que foi um calote, né, inicial, agora para começar daqui 5 anos. Então, foi também muito mal colocado na época aqui, pelo nosso amigo líder e outros mais ali, que era para ajudar o Criciúma-Prev, que isso seria ações positivas. Eu não vi positivo, porque se ia 2.400.000, e hoje está indo só 1.800.000 mês para o Criciúma-Prev, vem cá, eu não vi nada em ajuda e da retirada do dinheiro. Aquele dinheiro que estava indo, perdeu quase R$1 milhão a menos. Ou seja, é R$1 milhão a menos que estava depositado, é R$1 milhão a menos que estava deixando de render, né, aquele percentual, para garantir, né, esse futuro. Né? A parte na sequência. Então, assim, se nós for ver assim, as medidas que foram tomadas, logicamente, foram só para pior, né? Ainda mais, né? Que só aumentou ainda mais o déficit setorial, aumentou ainda mais aquela distância que já estava ruim. Vamos dizer, a nossa ex-presidente Dilma, né? Estava ruim. Ficou pior ainda agora, né? Ou seja, está arrecadando menos, está ficando menos no bolo, vai só aumentar o prejuízo. E acontece, de 29 tocou para 18, e agora vai ser uma progressão rápida. Vai chegar daqui 5, 6 anos, vai estar maior do que isso, do que esses 29 anteriores. Então, é muito complicado. Você dá parte para o vereador Zé. Não, só para esclarecer, uma pequena confusão aí no raciocínio. Quando se aumentou o 3% da contribuição dos funcionários, qual foi o resultado disso, senhor vereador? A contribuição complementar do município, aquela alíquota adicional, ela depende do déficit atuarial. Se você aumenta dos funcionários 3%, diminui isso do déficit atuarial, correto? Então, diminui a contribuição patronal na mesma medida. Então, na prática, para quem entende o mínimo de matemática financeira, o governo transferiu 3%, que era da sua contribuição adicional, para o lombo dos servidores. Não houve nenhuma melhoria, absolutamente. Isso depende do conhecimento mínimo de matemática financeira. Houve um jogo, houve um truque, onde o governo deixou de pagar a previdência complementar, a alíquota complementar, e jogou no lombo dos servidores. É muito simples, isso é matemática financeira básica. Não houve nenhuma melhoria, absolutamente. Obrigado, hein? Lógico, onde é que eu falei que eu falei o contrário? Eu disse que o que o município pagava, que era 29, está pagando 18, diminuiu 10 dele e aumentou 3 funcionários. Aonde é que eu falei que tem coisa errada aí? Eu acho que vocês escutou mal o que eu falei. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Peço aprovação. Ok. O requerimento continua em discussão. Vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vosso silêncio põe de 5 minutos. Acho que, para contribuir com a discussão, eu sou o vereador Camis que traz esse pedido de informações, e é importante porque trata-se justamente de garantir o futuro dos servidores no que diz respeito ao pagamento das aposentadorias. Agora, é uma inverdade por parte do vereador Zairo, quando ele fala que o governo tirou das suas costas e jogou nas costas do
servidor. Haja vista que o aumento da alíquota da contribuição veio por causa da reforma da Previdência. Então, na verdade, o município simplesmente seguiu aquilo que a reforma da Previdência previa. Aliás, a própria reforma da Previdência ainda previa de que, nos casos onde os municípios que têm regime próprio de Previdência havia déficit atuarial, poderia ser, a alíquota mínima seria 14%, e poderia chegar de forma escalonada até 22%. Ou o vereador não leu o que diz a reforma da Previdência, certo? Que trata especificamente daí da parte dos regimes próprios de Previdência, né? Ou o vereador está usando de má fé no que diz, com as suas palavras. Mas o município, ele seguiu aquilo que diz a reforma da Previdência, de que a alíquota mínima de contribuição dos servidores é de 14%. Ponto. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Está inscrito, presidente. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Senhor presidente, aqui eu fiz uma análise dessa questão do Criciúma-Prev baseado nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que eu espero que sejam acolhidos por todos como um bom relatório, números interessantes. E há uma restrição muito séria, eu posso ler, se for o caso, para o líder do governo, não sei se ele leu o relatório, mas há uma restrição muito séria com relação ao Criciúma-Prev. Eu vou ler para... Quem sabe o líder do governo escuta, pelo menos, né? Assim, a ausência de pagamentos das contribuições previdenciárias tem contribuído significativamente para o aumento da dívida consolidada e impacta os orçamentos futuros. Traduzindo para o português, o Tribunal de Contas está dizendo o seguinte: olha, nós sabemos todos, havia dinheiro em caixa, não pagou por decisão política, conforme declarou o secretário Celito perante a CPI, quer dizer, basta não ter vontade, em Criciúma não precisa pagar contribuição previdenciária. Isso é muito engraçado, é muito interessante. Mas é o Tribunal de Contas do Estado, senhor presidente, que está falando que está se jogando a responsabilidade no lombo dos servidores, sem dúvida nenhuma, basta entender minimamente de matemática financeira, e se está se jogando no lombo dos futuros prefeitos, com parcelamentos e reparcelamentos que advêm do não pagamento. Ora, não se paga porque não se quer. A Criciúma é assim mesmo. Basta não querer, você não paga. Eu acho que nós estamos tirando o goleiro da trave e deixando aí a bola para o judiciário fazer 3 tentativas para fazer um gol, sabe? Então, está escancarado demais, senhor presidente. Nós precisamos desses esclarecimentos. Quer dizer, se você aumenta a alíquota do funcionário, é evidente que a adicional vai diminuir na mesma proporção, né? Então, me desculpe, o líder do governo gosta de tratar as coisas sempre no campo pessoal. Eu acho que as questões aqui não são pessoais, vereador Potelec. O senhor tem que baixar um pouco os seus argumentos. O senhor me dá uma parte, vereador? Eu lhe dou, sem problema nenhum. Bom, primeiramente não é a questão pessoal, a questão é de discussão política. Mais uma vez, Vossa Excelência distorce os fatos. Nós falamos da questão da alíquota, que o aumento da alíquota de 11% para 14% vem com a reforma da Previdência. Aí Vossa Excelência já traz um outro assunto falando de não pagamento. Então, mais uma vez, Vossa Excelência distorce as coisas, né, conforme Vossa Excelência imagina. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que o município, desde março de 2019, se não me falha a memória, estava pagando e continua pagando rigorosamente em dia o Criciúma-Prev. A Câmara de Vereadores aprovou agora, recentemente, a possibilidade, né, conforme também uma determinação do governo federal, a possibilidade do não repasse da parte patronal nesse período por causa da pandemia. Mas os
parcelamentos continuam sendo pagos. Então, assim, vamos falar sério, não vamos distorcer as coisas para que a gente possa passar uma informação correta para tanto para os servidores, que são os que são diretamente atingidos e beneficiados ou não, com a questão do Cristiumaprev, e também com a sociedade, para que ela possa ter o conhecimento da coisa. Obrigado pela parte, vereador. Sem problema, vereador Potelec. Eu vou pegar leve com o senhor, porque o senhor está voltando de recuperação, o senhor esteve se cuidando da saúde, então hoje eu vou abrir uma exceção e vou pegar leve com o colega, tá? Não me faltam argumentos, né, para um assunto tão amplo e relacionado nas amplas restrições que o Tribunal de Contas colocou sobre a gestão de Criciúma. Então, em homenagem ao seu período de recuperação, vou pegar leve com Vossa Excelência. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está... Opa. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência, põe 5 minutos. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar o vereador Kaminski pelo requerimento, importantíssimo requerimento. Com certeza, o governo mandará as respostas que ficará arquivado nessa casa de maneira muito esclarecedora, tirando a parte da linha da identidade política. Então, parabéns ao vereador Kaminski, e até se me permite, senhor presidente, a ideia do Kaminski me veio à tona agora, quando foi criado o Cristiumaprev em 2002, que era o prefeito, então, na época, Décio Góes, que era do Partido dos Trabalhadores, PT, no qual, na época, o vereador Zairo era do Partido dos Trabalhadores também, que ele criou e não pagou absolutamente nada. Eu vou aproveitar já semana que vem fazer um requerimento também. Desde 2002, se o vereador Kaminski me permite, eu vou pegar até algumas perguntas que tem nesse requerimento, para ver como é que foi desde 2002 até agora, o efeito de pagamento patronal, servidor, atuarial, enfim, com relação a esse tipo de posicionamento, para tirar todas as dúvidas de vez, e que bom que esse requerimento vai estar na casa com as respostas que o governo vai trazer, com certeza, não resta a menor dúvida. Quem está ali? O senador? Escuto Vossa Excelência, senador. Boa. Esse requerimento que você vai fazer novamente ali, eu já até puxei e fiz alguns comentários na Câmara e fiz duras críticas, sim, ao prefeito Décio Góes, da época dele, né? Foi o cara que criou, fez nascer a criança e deixou a criança morrer de fome. É isso aí, obrigado. E aproveitando o meu querido e amigo senador Ademir, depois da sessão, até vou pedir para dar uma olhada no vídeo da sessão, da sua fala, porque eu confesso, Ademir, que eu não consegui entender pouca coisa, quase nada, na realidade, do que Vossa Excelência colocou. Vossa Excelência falou em 33%, depois 29% menos 18%, depois trouxe de 11% para 14%. Eu confesso que você é um excelente economista, que eu sei, mas eu quero aprender e vou tentar, depois vendo o seu vídeo, ver realmente qual o motivo das suas colocações para mim poder entender. Até porque não teve calote, como Vossa Excelência colocou. No governo do prefeito Salvaro está sendo pago religiosamente o atrasado, o patronal, menos agora em virtude da pandemia, que teve o projeto na Câmara, e o dos servidores. Que calote é esse? Se está pior agora, imagina em 2004, 2008, 2012, né? Inclusive que até na época do primeiro mandato o prefeito Salvaro, com muita dificuldade, tentou colocar em dia, teve parcelamento no final de mandato, enfim. Tudo isso, motivo pelo qual, em 2002, se criou e não se pagou nada. Essa que é a grande realidade. E hoje, sendo pago religiosamente dia, não vejo calote nenhum, confesso, com toda tranquilidade. Mas, novamente, eu quero parabenizar o vereador Kaminski pelo excelente requerimento, muito bem colocadas as perguntas, eu não tenho a menor dúvida que o governo, o pessoal da parte do Cristiumaprev, leia-se, né? Vai trazer todas as respostas possíveis aí, com certeza. Vereador, me dá uma parte, por gentileza? Vossa Excelência vai fazer? Não, que bom. Isso aqui não tem, na realidade, até o vereador Aldinei comentou ali que a partir de junho, tal, como é de conhecimento público, né, que houve aquela aprovação,
de que não seriam realizados pagamentos a partir de junho, esse pedido ele dá um corte de maio, justamente porque até aquele momento a gente precisa de ter a informação, né, e acompanhar, ver como é que foi o rendimento, uma série de fatores, que é fundamental para que a gente saiba se o dinheiro foi bem aplicado ou não, né? Então, eu acho que é perfeito eu não retroagir, porque muitas informações nós obtivemos já no passado, até porque isso aqui não tem nenhuma conotação política, a conotação desse requerimento é meramente fiscalizadora, apenas isso. Obrigado, vereador. Um abraço. Então, foi como eu falei, parabéns pelas perguntas, muito esclarecedoras as perguntas, e não resta a menor dúvida que o pessoal do prévio vai responder da melhor maneira possível, da maior tranquilidade possível. Obrigado, excelência. Ok. Mais algum vereador gostaria de discutir o requerimento? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Adinei Potelec. Presidente, gostaria de justificar a minha ausência a partir desse momento na sessão, conforme o artigo 85 do nosso parágrafo único do nosso regimento interno. Gostaria só de justificar a minha ausência a partir desse momento na sessão, ok? Ok. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 384/2020, autor José Paulo Ferrarese. Pavimentação asfáltica na rua Afonso Pena, bairro São Luís. Requerimento número 313/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando quando será realizado o conserto do telhado do centro comunitário do bairro Jardim Maristela, e se há possibilidade de construção de uma pista de caminhada nesta comunidade. Em caso afirmativo, qual previsão para esta obra? Já em caso negativo, os motivos. Algum vereador gostaria de discutir? Eu. Então, vereador, nós vamos ter que passar para a próxima sessão, porque acabou o tempo. O tempo destinado ao vereador está esgotado, e havendo mais vereadores inscritos para discutir a referida proposição, a deliberação será adiada para a próxima sessão ordinária, conforme artigo 163 do Regimento Interno, ok? Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Adinei Potelec, justificado. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereadora Leuda Silveira. Presente. Vereadora Camila. Presente. Vereador Neilton Filzer. Presente. Vereador Paiol. Vereador Paiol. Presente, querido. Presente. Vereadora Giovana. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente. Vereador Salésio Lima. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo no PE 030/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei número 7.519, de 12 de setembro de 2019, e altera a lei número 7.590 de 2019, de 12 de dezembro de 2019, das outras providências. Tal medida é a adequação ao plano de trabalho apresentado pelo CTG Pedro Raimundo, visa a alteração da data do evento. A Comissão de Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Camilo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, esse projeto de lei, ele trata sobre ele é classificado nesse projeto, de acordo com o artigo 12, né, da lei 4.320, ele trata como uma subvenção social, né,
onde ele destina-se para os eventos. Na realidade, e aí foge um pouco daquilo que a gente discutiu ontem, eu tive o cuidado de entender um pouco isso, né, justamente por aquela ideia que nós tratamos ontem, né, com relação à liberação de recursos em época de eleição. E eu fiz questão de entrar um pouquinho nessa subvenção social, né, porque ele foge um pouquinho do marco daquela lei da 13.019, do marco regulatório, né, que é o marco regulatório das organizações sociais, né, onde traz um regramento para os parceiros voluntários entre o Estado e as entidades, né, e terceiros, né, e aí são situações que a gente precisa compreender, vereadores, porque a subvenção social, elas são transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas, né, de caráter assistencial ou mesmo cultural, sem fins lucrativos, tá, quando deriva de previsão orçamentária. Na realidade, isso tudo a gente já discutiu lá atrás, é um recurso que já poderia ter sido liberado a outra vez, porque nós já falamos sobre isso, acabou atrasando, os eventos não aconteceram, e veja que esse projeto de lei, ele já programa o fomento dos eventos que acontecerão no dia 15 a 18 de julho de 2021. Então, eu só gostaria de estar trazendo isso, porque ontem nós tratamos de uma matéria, que é a questão da liberação por conta da 9.504, naquele artigo 73, parágrafo 10, né, onde a liberação ela se limita, é vedada em época de eleição, mas essa matéria em especial, ela tem um tratamento diferenciado por conta da subvenção social, que acaba podendo, de certa forma, em decorrência de fomento, receber esse tratamento. Então, foi só um comparativo, né, para que a linguagem não para que não seja mal interpretado em relação àquilo que foi falado ontem, né, porque de repente assim, ontem falamos de uma coisa, hoje estamos falando de outra. Muito pelo contrário, são dois institutos completamente diferentes a ser tratado também de forma diferente. Eu não sei quem pediu primeiro, se foi o Paiol ou se foi o vereador Toninho. Vamos pela idade. Pode ser então, só para deixar claro, né, o vereador Camilo, só para contribuir na sua falação, essa verba é uma verba de subvenção parlamentar, inclusive que foi trazida pelo deputado federal Ronaldo Benedetti. E lembro que na época se fez uma reunião lá no CTG, se reuniu todas as pessoas envolvidas lá naquele processo de trabalho do CTG, e juntamente com o prefeito Clésio foi sentado e foi dado essa verba de subvenção que veio então do deputado Ronaldo Benedetti, só para ficar esclarecido. Obrigado, vereador. E de fato, realmente, esse recurso foi proveniente de uma emenda do deputado Ronaldo Benedetti. Bom que o senhor lembrou, que se faça justiça, né, a quem efetivamente liberou esse recurso. De fato, o deputado foi. Eu estou falando na questão bem jurídica mesmo, vereador Toninho, pelo fato de a subvenção social ela ter um instituto diferenciado, uma forma diferenciada da liberação, o que não se enquadra naquilo que nós conversamos ontem. Vamos ter matéria, né, nos próximos dias, e o vereador Miri sabe do que eu estou falando, vamos ter matéria que tem a ver exatamente com o que discutimos ontem. Esse de hoje não é o caso. A parte do vereador Paiol. Então, vereador, quero salientar que essa verba, né, ela é uma verba que veio do governo federal, uma verba de 500 mil, né, e que veio, não tem nada a ver com a prefeitura foi só o canal para passar pela prefeitura, né, eu não sei nem por que esse projeto veio para nós, mas ele poderia ser, mas enfim, foi uma polêmica que teve, né, no ano passado, a respeito disso, né, e, na verdade, a gente está alterando também nesse projeto o plano de trabalho, porque essa verba veio para fazer uma determinada situação e eles começaram uma reforma, como ela saiu muito atrasada,
né, devido ao repasse que ficou travado na prefeitura, e aí eu não sei por que travaram na prefeitura, mas enfim, ficou travado ali, demorou para sair, e aí eles tiveram que fazer uma reforma lá, então eles tiveram que mudar também o plano de trabalho. Então esse projeto está vindo, né, e só pode vir do executivo, para mudar o plano de trabalho, para que essa verba seja destinada novamente. Ela, na verdade, ela já está na conta do CTG, né? Só que para gastar precisa mudar o plano de trabalho também. Eu conversei ontem com o patrão do CTG, né? Precisa mudar o plano de trabalho, que é para pagar as reformas que estão fazendo lá. Então, só queria acrescentar nisso, né? Para deixar bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Obrigado, vereador. O vereador Ademir, quer uma parte, vereador? É uma parte. É uma parte, vereador. Isso. Cabe salientar, se vocês não lembram, o pessoal do CTG, o Romestito, todos eles estiveram na Câmara, vereadores falaram com os vereadores, na época que o presidente era o Júlio Colombo, depois vieram, no ano passado, novamente, o presidente era o Miri, e agora novamente. Volta à tona. Bom, deu errado esse ano devido ao Covid, né? E esse projeto é para isso. Esse dinheiro, sim, foi muito lutado. Quem levou, sim, foi o Ronaldo Benedetti, a mesa do vice-presidente, que se tornou o presidente da República, Michel Temer. Essa verba veio diretamente do gabinete do presidente, por intermédio e canetaço, sim, do Ronaldo Benedetti. Se não fosse ele, não conseguiria. Ele levou eles lá na presidência, eles foram a Brasília 2 vezes, uma dessas vezes, onde o Ronaldo levou eles até o presidente Michel Temer, naquele momento ali, que é onde liberou esse 500 mil. Então, cabe só, para ficar bem lembrado, né, que foi uma luta muito árdua, assim, já foi transferido, já é a terceira vez, que 3, 4 vezes já, que parece que tem um sapo nessa verba, e já era para ele ter trabalhado, já ter sido feito o evento há 2 anos atrás, em 2008 ainda, né, mas parece que só ficaram botando muita picuinha em cima da liberação desse dinheiro para eles, para acontecer naquela vez. Isso se trata do rodeio nacional. É um dos maiores eventos nesse estilo de rodeio gaúcho do país. Só para vocês terem uma ideia. Vem gente, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, quase todas as partes do Brasil. Então, é um evento que traz mais de 10, 15 mil pessoas de outros estados. Só para você ter uma ideia. Isso vai movimentar a região, vocês não imaginam. Vai trazer muito mais retorno para o município do que propriamente esse próprio valor que está vindo aí, que é a época do Ronaldo Benedetti e do presidente Michel Temer. Então, obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Em razão disso, na realidade, né, vereador, tudo que vocês estão trazendo... Acabou a parte. Desculpa. Porque ele botou a parte aqui. Por favor. Desculpa. Terminou o tempo do vereador Ademir, na realidade, né, da parte... Na realidade, todos isso que vocês estão trazendo foi levado em consideração na relatoria lá do CCJ, quando a gente acabou votando lá pela legalidade e constitucionalidade. Todos esses fatores, tudo foi trazido para a discussão, justamente porque seria diferente daquilo que a gente tratou, como eu falei anteriormente. Então, isso tudo foi considerado para efeito de análise legal do projeto, tá bom? O vereador Paulo quer pedir a parte também, Paulo? Não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ok. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável, senhor presidente. Vereador Aldinei Potelec, justificado. Vereador Antônio Manuel? Favorável, senhor presidente. Vereadora Neuda Silveira? Favor. Vereadora Camila? Favor. Vereador Dailton Feuser? Favor. Vereador Paiol? Favorável. Vereadora Giovana Benedetti? Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre? Contra. Vereador João Batista Belloli, favorável. Vereador José Paulo Ferrezi? Favorável. Favorável. Vereador Júlio Kaniski? Favorável, senhor presidente. Vereador Salésio Lima? Favorável, presidente. Favorável. Vereador Valmir de Agostinho? A favor. Vereador Zário Casagrande? A favor. Senhor presidente,
Opa, desculpa, vereador Júlio Colombo, passei direto aqui, por favor. Favorável. Favorável. Aprovado com um voto contrário. É muito Júlio, né? Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número PL 58/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a rua Virgínia Salvan. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável. Vereador Antônio Manuel? Favorável. Vereadora Leuda Silveira? Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Vereador Dailton Feuser? A favor. Vereador Paiol? Favorável. Vereadora Giovana Benedetti? Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre? Favorável, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese? Favorável. Vereador Júlio César Colombo? Favorável. Vereador Júlio Kamiski? Favorável. Vereador Salésio Lima? Favorável. Vereador Valmir de Agostinho? A favor. Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número PL 62/2020, de autoria da vereadora Solange Barque, que denomina a rua João Carlos Ingst Neto. Eu acho que é isso, né? A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável. Vereador Aldinei Potelec? Justificado, vereador Antônio Manuel? Favorável, senhor Vereador presidente. Antônio Manuel? Vereadora Leuda Silveira? Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Vereador Dailton Feuser? A favor. Vereador Paiol? Favorável. Vereadora Giovana? Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre? Favorável, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese? Favorável, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo? Favorável. Vereador Júlio Kamiski? A favor, presidente. Vereador Salésio Lima? A favor, presidente. Vereador Valmir de Agostinho? A favor. Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 75/2020, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina a rua Querino Dário. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota o vereador Ademir Honorato? Favorável. Vereador Antônio Manuel? Vereador Antônio Manuel? Favorável. Vereadora Leuda Silveira? Favor. Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Favorável, senhor presidente. Ok, já escutei, vereador. Vereador Dailton Feuser? Vereador Paiol? Favorável. Vereadora Giovana Benedetti? Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre? Favorável. Vereador José Paulo Ferrarese? Favorável. Vereador Júlio César Colombo? Favorável. Vereador Júlio A favor, Kamiski? presidente. Vereador Salésio Lima? A favor, presidente. Vereador Valmir de Agostinho? A favor. Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo no PLC-PE 17/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento de solo nas áreas específicas das outras providências.
Aprovado a aprovação da resolução número 332/2020. A Comissão de Justiça e Redação opiniou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Como vota o vereador Ademir Honorato? Favorável. Vereador Antônio Manuel? Vereador Antônio Manuel? Favorável. Ok. Vereadora Leuda Silveira? Favor. Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Vereador Dailton Feuser? A favor. Vereador Edson Luiz do Nascimento? Favorável. Vereadora Giovânia Benedetti? A favor. Vereador Jair Augusto Alexandre? A favor. Vereador Batista Belloni, a favor. Vereador José Paulo Ferrarese? A favor. Vereador Júlio César Colombo? A favor. Vereador Júlio Kamiski? A favor. Vereador Salésio Lima? A favor, presidente. Vereador Valmir Agostinho? A favor. Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só lembrando, senhores vereadores, que estarei colocando um requerimento pedindo a assinatura de todos os vereadores para uma sessão especial sem data, com data definida por todos os vereadores, para todos os profissionais de saúde, para todas as entidades que estão trabalhando fortemente nesse Covid. Boa. Depois nós vamos, só que eu gostaria que todos assinassem, porque isso não seria somente de um vereador, mas sim dos 17 vereadores. Para a gente fazer isso no final do ano, para homenagear essas pessoas que estão trabalhando para nós todos os dias na linha de frente desse coronavírus, ok? Na veia, presidente. Essa foi muito boa, hein? Ok. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10 de agosto do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.